Paz de Deus, querida Irmandade, meu nome é Viviane, sou da cidade de Marília, venho gravar o meu testemunho para o canal Comunhão com Deus, que Deus me fez sentir de contar esse testemunho. Irmandade, sou batizada já faz um bom tempo, se eu não me engano já faz 18 anos que eu venho caminhando para essa graça. O Senhor tem me sustentado até o presente momento, tem sido comigo. Diante dessa jornada, eu conheci a graça pela minha família, pela minha mãe, pela a minha irmã do meio, que o Senhor mostrou a graça para elas também. Eu era do mundo. É só para resumir, para a Irmandade entender. E assim, no começo, quando elas buscaram a Deus, eu vi Deus trabalhar muito na vida da minha irmã, da minha mãe. E hoje, Irmandade, ora a Deus por elas, são afastadas da graça, mas eu creio ainda que o Senhor vai fazer uma obra. E a minha família, Irmandade, até o meu esposo é parado na graça, só eu que sirvo a Deus, me engatinhando, levando os meus filhos, tenho 3 filhos, né? 3 varão que Deus preparou na minha vida. E só para a Irmandade entender, eu contei um pouquinho da minha família, para a Irmandade entender que quando o crente é parado na graça, a vida é mais difícil, né, Irmandade? Quando o crente é parado, eles fecham a porta para Deus e abrem a porta para outras coisas, né, irmã? Devido isso, uma grande perseguição entrou na minha vida devido a minha parentela ter parado na graça. Então, é, eu moro na minha casa, Irmandade, já faz uns 14 anos que Deus preparou a minha casa. Deus preparou primeiramente o terreno para a gente construir. E assim, eu e meu esposo, a gente não tinha condições nenhuma, Irmandade. Então, o que a gente conseguiu fazer foi 3 cômodos para morar, que é uma cozinha, um banheiro e um quarto. Depois Deus preparou, a gente conseguiu fazer a sala. Só que a gente morava nesses 3 cômodos por muitos anos, muita luta, Irmandade, material. E teve um tempo que a minha sala estava até rachando a parede, porque a gente não tinha condições de mexer em casa. E eu lembro que eu chorava muito toda vez que chovia, porque molhava toda a minha sala, molhava o tapete, molhava o sofá. E eu falava assim, Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor é a minha condição. E assim, foi muita luta, Irmandade, material, né? Porque só quem passou pela luta material que sabe como é difícil quando o Senhor fecha as portas, por mais que eu e meu esposo trabalhava, mas devido, não julgando, Irmandade, mas a mim também, devido à desobediência minha, do meu esposo, assim, ele, igual a gente conversa hoje, que assim, Deus, ele não abençoa ninguém no erro, né? Então, por mais que a gente tinha renda, mas a gente não conseguia sair desses 3 cômodos. E depois, passado por muito tempo, né? Porque o Senhor ele prova a gente para a gente aprender também, para a gente crescer. Depois de muitos anos morando nesses 3 cômodos, eu comecei a entender que o Senhor ele só quer da gente obediência, né? Consagração. E eu falava assim, Senhor, ninguém mais quer te servir, mas eu não vou te deixar. O Senhor nunca me deixou e eu não vou deixar o Senhor. E eu continuei, mesmo na minha fraqueza, tentando ficar firme. Eu lembro uma vez que eu fui buscar a palavra, o Senhor disse assim: quer ver o Senhor trabalhar na sua vida? Anda como crente, se consagra, porque o Senhor abençoa e o Senhor se agrada de nós. Então eu comecei a pedir para o Senhor me limpar as minhas vestes, limpar o meu coração, limpar as vaidades, limpar a mentira, Irmandade, porque eu era uma pessoa que às vezes falava assim, é uma mentirinha, né? Mas uma mentirinha e uma mentirona para Deus é a mesma coisa. Então eu agradeço a Deus que antes de começar a pandemia, Irmandade, o Senhor permitiu que eu passasse essa provação. A minha família, a minha parentela, o adversário se levantou furiosamente com eles e começou a me humilhar. Eu lembro que no fundo da minha casa
Eram 3 cômodos, mas tinha que aterrar muito, tinha que ter muita terra para aterrar o fundo. Era um buraco mesmo. E eu lembro que um dia o adversário usou da boca de uma da minha parentela, que eu amo muito, e falou assim para mim: Você nunca vai sair daquele buraco. Você nunca vai sair daquela casa. A sua casa está caindo e você nunca vai conseguir sair de lá, porque até hoje vocês não conseguiram. E eu fiquei muito triste, muito meu coração se entristeceu. E ainda o adversário disse assim: Você sempre vai ficar naquele buraco e naquela lama. Meu coração se entristeceu muito e eu fui buscar a palavra num culto, se eu não me engano, num dia de domingo, muito triste. Falei: Senhor, eu não tenho condições de mexer na minha casa, mas o Senhor é aquele Deus que tem a condições de tudo nas mãos. Fui tão humilhada hoje, Senhor, chorei muito, fiquei por terra. E o Senhor, na exortação da palavra, o Senhor tomava o seu servo e dizia assim: Hoje o inimigo te humilhou, disse que você não ia sair do buraco, disse que você não ia conseguir ir para frente. Mas prepara que o Senhor está vindo aí e vai ser obra de espanto. Aí o Senhor ainda confirmou e disse assim: até o ateu vai ter que ver que Deus é na sua vida, porque na minha família também, da parte que é casada com a minha irmã, eu tenho um cunhado que ele é ateu. E eu lembro que eu saí do culto maravilhada com a promessa. Mas eu lembro que eu saí do culto e olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o céu e falei assim: Senhor, o que será que o Senhor vai fazer? Que caminho o Senhor vai tomar, né? Porque assim, a gente não tinha condições de nada. E aí, depois daquela palavra, cheguei em casa, contei para o meu esposo, porque por mais que ele seja parado na graça, ele nunca deixou de perder a fé, mas eu creio que o Senhor já está tomando os caminhos da vida dele também. Ele disse assim para mim: Eu nunca duvidei da promessa de Deus. E se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. E a gente continuou na nossa luta. E o Senhor foi tomando os caminhos, Irmandade. Deus preparou que o meu esposo tinha uma causa para receber. E a porção era muito pequena que ele ia receber. Mas o Senhor tomou os caminhos, começou a abençoar a Irmandade. Eu nunca vi Deus trabalhar no tão pouco, mas o nosso Deus é esse, né? Que ele trabalha no pouco. E no pouco ele faz muito. Então eu agradeço a Deus que o Senhor começou a tomar os caminhos, a gente começou a comprar, o meu esposo começou a se alegrar o coração, começou a fazer nossa casa, começou a levantar o muro de arrima no fundo. Depois disso começou a fazer um quarto, depois ele começou a aumentar a sala, começou a fazer o meu outro quarto, e eu vi a mão de Deus assim no pouquinho que a gente tinha. E ele falava assim: Eu tô com desejo de colocar um portão bem bonito, só que a minha porção é pouca, mas eu vou orar e Deus vai preparar. E assim, a área, o portão, Irmandade, que foi, era um valor muito alto, mas Deus tomava os caminhos de quem ia fazer e fazia por um valor baixo. E assim, hoje a gente olha e fala assim: se não fosse o Senhor, a gente não tinha conseguido. Então, Irmandade, esse nosso Deus, ele não me deixou nem confundida e nem envergonhado, porque quem olha fica espantado, Irmandade, porque a minha casa era bem simples, era muito simples, e no pouco que Deus preparou, na porção pouca, o Senhor levantou a nossa cabeça. O Senhor não deixou a gente nem confundida e nem envergonhado. Eu chorei muito, mas o Senhor levantou a minha cabeça, porque hoje eu olho e falo: Senhor, eu não sou digna de merecer, mas louvado seja Deus que o Senhor cumpriu na nossa vida essa palavra. Então, Irmandade, a palavra do Senhor é verdadeira. Ela nunca cai por terra, nunca. Deus é perfeito o tempo todo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus o quanto Ele é bom na minha vida. Eu ainda não tive tempo de testemunhar na igreja, porque essa obra o Senhor fez foi assim no comecinho da pandemia, né? Mas eu senti de contar para a Irmandade para acrescentar a fé, porque às vezes a gente acha que o Senhor não vai fazer, às vezes a gente acha que está lá no fundo do poço, que nem eu pensava, eu e meu esposo, lá no fundo do poço. Ele estava desempregado, só estava eu trabalhando, e a gente não imaginava que o Senhor ia criar um caminho e tirar a gente por cima. E hoje a minha parentela, que me humilhou tanto, eles olham e vê que Deus foi na nossa vida, né? Então eu só tenho palavras, não tenho palavras para agradecer a Deus.
Irmandade, me perdoa porque eu não sei testemunhar. Como eu disse, tô gatinhando ainda na graça, mas eu não podia deixar de exaltar esse Deus, porque para todo mundo que eu falo, quando vem aqui na minha casa, né, de como era antes, como é hoje, eu falo assim, é tudo para honra e glória do Senhor, porque se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. Irmandade, peço a Irmandade que ora a Deus por mim, pela minha família, que eu creio que o Senhor ainda vai fazer uma grande obra na parte da minha parentela que está parada na graça. Tá bom, Irmandade? A paz de Deus, Deus abençoe e Deus seja eternamente louvado.